Bom dia, Gerry. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes do programa Noroeste em Ação, aí na Rádio Noroeste. Eu sou o Reginaldo Cruz. O Gerry às vezes se refere a mim também como Reginaldo Eusébio, que é meu nome do meio, né, e que aparece em algumas redes sociais que eu utilizo. E sou um velho conhecido aí também de muitos ouvintes da Rádio Noroeste. Final de 2019 eu tive o prazer de apresentar aí por um período esse programa que está no ar, né, o Noroeste em Ação, hoje brilhantemente apresentado pela Cris. E às vezes também eu apareço aí na programação em alguma cobertura que a gente acaba fazendo, em atividades, eventos, manifestações. Sempre aí uma colaboração, uma parceria aí com a Rádio Noroeste. Portanto, é um prazer sempre estar aqui, falando com vocês, com os ouvintes da Rádio Noroeste, essa importante meio de comunicação aqui na cidade de Campinas, com seu caráter público, seu caráter comunitário, que traz aqui a notícia que muitas vezes não é debatido, ou pelo menos não é debatido como se deve nos grandes meios de comunicação. Bom, a gente inicia hoje aqui uma coluna que pretende trazer à pauta as questões relativas ao meio ambiente e à defesa da natureza. Entendemos que é um tema de fundamental importância, que envolve a condição de vida na Terra, que é muito falado, mas com poucas ações concretas para enfrentar os desafios que ele nos coloca, e com muitas informações distorcidas, né, sobre suas reais causas, dimensões e consequências. Até por isso, é um tema que às vezes aparece um pouco distante da realidade de quem vive nos grandes centros urbanos, né? Está mais preocupado com o desemprego, com o aumento da fome, com a moradia precária, com o transporte ruim e caro, com a violência, enfim, todos os dramas aí que afetam os trabalhadores e as trabalhadoras nas grandes cidades, especialmente nas grandes cidades brasileiras, né? Mas, como tentaremos debater nesse espaço, todos esses problemas estão ligados à questão ambiental. A forma que se construiu e se expande as grandes cidades, a exploração predatória da natureza, a indústria predatória de alimentos, de concentradora de renda que leva à fome, os grandes latifúndios, a especulação imobiliária, a concentração de riqueza, enfim, um desenvolvimento capitalista predatório que leva à destruição da natureza e leva à miséria para a maioria e compromete, inclusive, a continuidade da vida no planeta. Bom, iniciamos a coluna nessa semana porque entre o dia 31 de maio e 5 de junho acontece a Semana Mundial do Meio Ambiente, sendo que no dia 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Essa data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, né, a ONU, em 1972, há 50 anos já, portanto, né? E ela foi durante a primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente, realizada na cidade de Estocolmo, na Suécia. A ideia, na época, era chamar a atenção para as consequências da exploração predatória da natureza, como o aquecimento global, a escassez de água e de alimentos, e o provável aumento de tragédias climáticas que já se previa naquele tempo, né, cinco décadas atrás, no auge aí do desenvolvimento industrial predatório, né, no início dos anos 70. Bom, nessas 5 décadas, assim, posteriormente, foram realizadas outras conferências, 2 grandes conferências aqui no Brasil, né, na cidade do Rio de Janeiro, a famosa Eco Rio 92, que trouxe para a cidade uma série de ambientalistas, artistas e governos, né, que estabeleceu uma série de metas, uma série de alertas também sobre a questão ambiental e sobre as ameaças que estavam sendo colocadas, especialmente pelo aumento do efeito estufa, né, que eram os gases de gás carbônicos que na época destruía a camada de ozônio e levava aí a um gradual aquecimento, né, da temperatura no planeta, né? Bom, depois disso, 20 anos depois, em 2012, aconteceu a Rio +20, né, que foi uma conferência 2 décadas depois da Rio 92, para se avaliar, né, o que tinha sido realizado nesses 20 anos. E houve outras conferências também, com destaque que não foi exatamente uma conferência de movimentos sociais, mas um encontro entre governos, né, na cidade de Kyoto, no Japão, em 1997, quando foram assinadas uma série de acordos, uma série de resoluções com o objetivo de reduzir a emissão dos gases que causam efeito estufa, que leva ao aquecimento global, que causa, né, as tragédias climáticas que vemos aumentar gradualmente, chegando numa situação bastante preocupante e numa situação já, em muitos casos, de difícil reversão, e alguns cientistas apontam que se manter o atual ritmo, a gente está perto de um ponto de não retorno
da situação climática no planeta. Bom, falando dos gases de efeito estufa, basicamente os grandes emissores, né, são os escapamentos dos carros nas grandes cidades e as grandes indústrias, né? Então, portanto, para você reduzir drasticamente a redução desses gases, né, reduzir a emissão de CO2 na atmosfera, você teria que repensar tanto o modelo de desenvolvimento, tanto com novas tecnologias menos poluidoras, como também passar a desenvolver as cidades, o sistema de transporte principalmente, é voltado para o transporte coletivo, né, e não para o transporte individual. Bom, aí está um nó, porque você vai enfrentar uma das principais indústrias do capitalismo mundial, que é a indústria automobilística, né? Você vai deixar de fabricar carro, colocar novas tecnologias menos poluidoras, transporte de massa. Obviamente, isso aí afeta o interesse das grandes indústrias e das grandes potências onde elas estão localizadas, né? Então, assim, nesses 50 anos aí, foi criado o Dia Mundial do Meio Ambiente, em 1972, lá em Estocolmo, e mesmo com todos os alertas de cientistas, né, e dos próprios alertas da natureza que a gente viu nesse período aumentarem as tragédias climáticas, tempestades, furacões no hemisfério norte, né, tempestades no hemisfério sul, frio extremo, calor extremo, mesmo com isso, praticamente ou nada foi feito para reverter essa situação, né? Na prática, as grandes conferências acima citadas foram importantes para chamar a atenção sobre o tema, que reuniram milhares de pessoas, governantes, né, de todo o mundo, mas em efeitos práticos delas foram quase nulos. O que muito foi apontado depois dessas conferências são saídas dentro do mercado, dentro do capitalismo, que, né, são muito bonitos para marketing, né, palavras como desenvolvimento sustentável, os créditos de carbono, né, que uma empresa compra de outro, ou de uma entidade, ou de uma cidade, o direito de poluir, ou então ela destrói o ambiente em determinado local e compensa plantando árvores em outros, né? Então, assim, uma série de discursos vazios e marqueteiros sobre desenvolvimento sustentável, mas que na prática pouco representam para reverter a tragédia climática aí para a qual caminhamos, né? A gente, aqui no Brasil, recentemente, a gente viu, só para falando aí dos últimos 6 meses, né? Grandes tragédias como a que ocorreu em Petrópolis no início do ano, né? Com aquelas fortes chuvas, com deslizamento de barrancos, né? Das encostas, as enchentes que acabaram arrastando, né? Um ônibus, arrastando as pessoas para a enxurrada, para dentro do rio, levando a mais de 2 centenas de mortes. E essa semana vemos acontecer novamente um caso semelhante na cidade do Recife, né, que já passou de 1 centena de mortes causadas pelas fortes chuvas, né? E onde essas mortes ocorrem? Ocorrem nas periferias, né? Ocorrem nas encostas, e é para onde foram expulsos, onde é obrigado a morar as pessoas que não têm condições de morar nas chamadas áreas nobres da cidade, né, que estão ocupadas aí pela especulação imobiliária, que o aluguel é caro, que não tem uma política de habitação, e elas acabam sendo empurradas para morar nessas áreas, né, que são chamadas áreas de risco, mas na verdade não são áreas de risco, são áreas que são sujeitos a essas situações e que não deveriam ser ocupadas, mas as pessoas não estão lá porque elas querem, né, elas estão lá que foram expulsas para lá, pela própria situação, pela própria forma de desenvolvimento das cidades, né? Então esse é um ponto que queremos abordar aqui nessa coluna, né? Como as questões ambientais, elas também estão diretamente ligadas às questões sociais, né? Quem morre, quem sofre as consequências da destruição da natureza. Então, hoje é uma primeira conversa que estamos trazendo aqui, falando da Semana do Meio Ambiente e apontando os principais problemas, né, os nós dessa questão ambiental. Então, esperamos estar aqui semanalmente conversando com vocês sobre essas questões e voltamos na próxima semana aí com a coluna sobre meio ambiente.